Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a paz, amém? Louvado seja o nosso Deus pela sua fidelidade. Mesmo nós nos constituindo infiéis, Ele continua fiel nas nossas vidas. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Não sei o desejo do seu coração. Não sei o propósito a qual Ele estabelecera aos seus caminhos. Mas saiba de uma coisa. Se Ele prometeu te abençoar, você já é abençoado. Que as nossas mãos continuem firmes, com o propósito de adorá-lo e de glorificá-lo. Pois Ele é digno de toda honra e de todo louvor. Quem seria de nós se não fosse o amor de Deus? Nada tínhamos a lhe oferecer para hoje estarmos aqui, salvos, adorando e glorificando o Teu santo nome. Então, por isso, independente as lutas, independente as prisões, independente as adversidades, eis aqui, Deus, sempre te louvarei e sempre te glorificarei. Vamos ler a palavra do nosso Deus, meus irmãos, amém? Agradeço a Deus, primeiramente, pela oportunidade, a liderança da igreja que confiara a nós a incumbência da mensagem dessa noite. Eu convido os irmãos a estar abrindo Mateus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, no capítulo 21. Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu Mateus. Assim aprendemos com o presbítero Alberto, na escola bíblica dominical. O verdadeiro culto de libertação. Pois a Bíblia nos fala, conhecereis a verdade, né, presbítero Alberto? E a verdade, ela nos libertará. Louvado seja o nosso Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio. Mateus, no capítulo 21, do verso... Glorificado seja o nosso Deus. Mateus, capítulo 21, a partir do verso 21, do 21 ao 22. Louvado seja Deus. Para sermos mais contextuais, vamos ler a partir do verso 18, para a glória do nosso Deus. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os seus discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disseres: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Os irmãos se assentam em nome de Jesus Cristo, amém? Estamos hoje aqui subordinados
a temática a qual foi colocada pelo Espírito Santo no coração da nossa liderança. Uma igreja alinhada com o céu é capaz de mover a terra. Faz necessário a igreja de Cristo estar aliado com Ele, com seu propósito e com sua vontade, para que assim a terra possa se mover através do nosso testemunho e através da nossa pregação. Respeitando, meus irmãos, o contexto desta passagem que nós acabamos de ler, no capítulo 21, nós iniciamos com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aonde ali, fazendo-se cumprir a profecia messiânica, que está lá em Zacarias, no capítulo 9, se não me foge a memória, o verso 9, os irmãos me perdoem se assim eu tenha falhado. Jesus entra na cidade de Jerusalém montado em um jumentinho, aonde ali a cidade contempla aquele fato e começa a comemorar. Por quê? Porque ali se apresentara, porque ali se manifestara o cumprimento da promessa profética. Chegar ali o profeta de Nazaré. Contemplaram tudo aquilo e passaram a ter certeza que a salvação de Deus chegara ao meio do seu povo. Andando mais um pouco, a partir do verso 12, nós encontramos aquela famosa passagem a qual Jesus se adentra ao templo. E ali havia vários cambistas, ali havia vários comerciantes que estavam ali negociando os seus animais, pois era comum eles praticarem esse tipo de comércio, já que muitos judeus fiéis vinham das regiões longínquas da terra para adorar. E, afinal de contas, não havia como trazer um animal para poder sacrificar no templo. Então, ali, aqueles comerciantes locais vendiam aqueles animais para que as pessoas pudessem apresentar o seu sacrifício, deixando claro que o pecado não estava no fato da venda do animal, mas da forma como assim o fazia. Por quê? Usavam de sutileza, de esperteza, para cobrar um valor a qual era muito mais superior do que realmente aquele animalzinho valia. Então Jesus se adentra naquele lugar, tomado de chicotes, expulsando aqueles cambistas, aqueles vendedores do interior do templo, recitando as seguintes palavras, que esta casa é casa de oração, né? E não de salteadores e nem de ladrões, tá? E logo à frente se adiantamos a passagem que conjuntamente nós lemos da figueira, né? Se tiveres fé, né, faria a mesma coisa com a figueira, né? Ou mandaria o monte se precipitar no mar, né? Tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Ou, em outras palavras, se tiveres fé, terão sobre vós autoridade o suficiente para que tudo que pedires em oração, claro, conforme a vontade e o propósito de Deus, assim se suceda. Glorificado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, esse contexto ao qual acabamos de trabalharmos aqui, nós encontramos o povo de Israel convicto de que a bênção havia chegado,
que a salvação se manifestara na pessoa de Jesus Cristo ali, o Messias prometido, o Salvador da parte de Deus para com seu povo, e muitos se alegraram. Porém, a passagem do templo aponta para a necessidade da casa de Deus estar purificada, estar limpa, estar apta, por promover aquilo para a qual ela foi edificada, para aquilo que ela qual foi construída, idealizada pelo próprio Espírito de Deus, que é de prestar um culto de louvor e adoração àquele que é digno de ser adorado e de ser glorificado. Esta casa precisa estar limpa, esta casa precisa estar adornada, esta casa precisa estar digna de receber o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Espírito Santo de Deus que move as águas no coração do crente e o faz mais do que vitorioso sobre a face da terra. É um convite que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo, a princípio, faz para a sua igreja. Uma igreja alinhada com o céu é capaz de mover a terra. Uma igreja alinhada com o próprio Jesus abre mão do pecado, abre mão daquilo que não o agrada e busca se empenhar por viver uma vida que o glorifica e o exalta para todo sempre. Jesus foi crucificado. Jesus expirou. E nesse instante, sinais e prodígios aconteceram na face da terra. O texto fala, Mateus capítulo 27, que sobreveio terremoto sobre a terra. As pedras fenderam-se. Os mortos, ressuscitados, saíram dos seus sepulcros. Mas o mais e sublime sinal, um véu, que estava ali, no templo, do chamado grande templo de Herodes, uma grande cortina, de um tecido muito denso. Esse véu se rasgara de cima a baixo. Pois este véu representava tudo aquilo que nos impedia de constituir-nos uma igreja alinhada com Deus. Aquele véu simbolizava tudo aquilo que nos impedia de termos uma relação direta com o nosso Pai. Aquele véu simbolizava os nossos pecados. Não tínhamos o direito de estar na presença de Deus. Estávamos afastados da presença do Criador. E a partir do momento que aquele véu se rasgara, esta relação ela fora restaurada. Não há mais nada agora que nos impeça de nos relacionarmos diretamente com Deus. Não há nada mais que nos impeça de tomarmos a atitude, a iniciativa como uma igreja alinhada com o céu, de buscar viver a vontade do Senhor nas nossas vidas de forma contínua. Porque toda vez quando Satanás se manifesta, apontando os seus dedos contra nós, optando por querer nos acusar daquilo que talvez nós fizemos, fazemos ou ainda iremos fazer, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Alegra-se, povo de Deus. Alegra-se, ó nação bendita. A salvação chegara para todos nós. Por isso, somos mais do que vencedores. Louvado seja o nome de Jesus. Mas infelizmente ainda nos deparamos com aqueles que ainda sucumbem
à sua fraqueza espiritual, ainda não entendendo ou ainda não se convencendo do poder, da glória, da maravilha que acontecera ali na cruz. Ainda se veem subjugados pelo sentimento da culpa por alguma coisa que fizera, que talvez viera entristecer o coração do Espírito Santo de Deus. Mas a própria Escritura, ela nos convida a se revestirmos desta realidade, que agora nos constituímos não inimigos de Deus, não adversários de Deus, mas como aprendemos hoje na escola bíblica dominical, filhos de Deus por adoção. E por sermos filhos de Deus, compartilhamos com o próprio Cristo da herança, que é a vida eterna, que é reservada para todos nós. Não é o ouro, não é a prata que irá satisfazer o nosso coração, pois afinal de contas a Bíblia fala que o ferrugem hei de consumir e o ladrão hei de querer minar todas essas coisas. Mas aquela que é a nossa herança, juntamente com o Pai, nunca nos será tirada, pois é uma promessa dada para nós. E aquele que não é homem para mentir, e aquele que não é filho do homem para se arrepender, se fará cumprir nas nossas vidas. Em Mateus, sim, capítulo 9, do verso 6 ao verso 8, fala da seguinte forma: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens, que dera tal poder para uma igreja que opta por caminhar alinhada na presença do nosso Deus. Não é para qualquer homem, não é para qualquer igreja, não é para qualquer crente, é para aquele que opta por caminhar conforme o querer e a vontade do nosso Pai. Houve um profeta essa semana, na quinta-feira, lá em Scafide. Eu tive a honra e o prazer de presenciar o missionário Isaías ministrando ali para a comunidade. Uma grande glória, que Deus abençoe de forma grandiosa o seu ministério. E ele falara algo interessante. Crente, não adianta inventar. Se você opta por semear ou plantar limão, você vai chupar limão. É a lei da semeadura, como está aqui em Gálatas, no capítulo 6, do verso 7 ao verso 9. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará o quê? A vida eterna. Então, meus irmãos, como uma igreja alinhada com o Pai, nós temos que termos a inteligência para compreendermos que se optamos por querermos colhermos os frutos abençoadores da parte de Deus, precisamos também os cultivá-los. E não nos permitirmos caminharmos pelo engano do mundo, que insiste em querer nos convencer que não há problema de se servir a Deus e ao mesmo tempo viver caminhando subordinado às paixões do mundo. Uma igreja com essa característica não tem como se dizer que está alinhada com o céu.
Lucas 10, 19. O Senhor nos deu autoridade contra as obras do diabo. Assim fala o texto bíblico. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Estamos alinhados com o céu. O diabo, ele não tem poder e nem autoridade para tocar na minha vida, nem na minha família, nem nos meus propósitos e projetos, porque o próprio Deus é quem dirige a minha vida. Aqueles que estão alinhados com o céu têm autoridade diante do engano da mentira. Pois há um ditado bem comum que diz que há pessoas que já estão tão familiarizadas com a prática da mentira, que para ele a própria mentira se tornou a verdade. E como a igreja alinhada com o céu, esta realidade não pode se instalar em nosso meio. Como está em Colossenses no capítulo 3, do verso 9 ao verso 10. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Não perdam o fio da meada. Ser alinhado com o céu não se constitui apenas uma profissão de palavras. Além disso, são atitudes. Uma igreja que se diz alinhada com o céu tem autoridade diante da inveja. Provérbios 14, 30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. O próximo prosperou, cresceu, glorifica a Deus pela bênção do seu irmão. Não seja tomado pela inveja por querer destruir aquilo a qual Deus construíra na vida dele. Quer ser abençoado? Se constitua uma igreja alinhada. Tudo aquilo que o seu coração almeja, que esteja subordinado ao propósito de Deus, Deus concluirá na sua vida para a glória dele. A igreja alinhada com o céu tem autoridade contra a ganância. Ganância. Quanto mais tem, mais eu quero. Tem até um princípio maquiavélico que fala que tudo é lícito para alcançar-se objetivos. Tomado pela ganância, se eu almejo tal situação, mesmo que isso me leve a prejudicar o próximo, eu o farei, porque a ganância é o que faz morada dentro de mim. Uma igreja alinhada com o céu não pode pensar dessa forma. Como está em Lucas, no capítulo 12, verso 15. E disse-lhe, acautelai-vos, disse Jesus, viu? Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não se constitui na abundância do que possui. Uma igreja que é alinhada com o céu tem autoridade diante da sedução, da imoralidade sexual. Uma sociedade que bate as nossas portas, nos apresentando a ideia daquilo que a Bíblia constitui ser errado, passou-se
a se considerar como certo. Jovens que talvez ainda não se adentraram na sua relação conjugal, acabam se revestindo da ideia que a intimidade, antes disso, passa-se a ser normal. Não tem problema de eu trair minha esposa. Não tem. É porque uma saidinha com outras pessoas faz bem para a mente. É isso que o mundo tem a nos oferecer. E uma igreja que é alinhada com o céu se esforça por não se alinhar com os princípios mundanos. Vida de santidade. Jesus chicoteando no templo, expulsando os ladrões e os salteadores. Se faz necessário que o templo espiritual de Deus esteja apto para que o Espírito Santo possa fazer morada. E para concluirmos essa primeira parte, uma igreja alinhada com o céu tem autoridade contra a contenda. A Bíblia, em Provérbios 17:1, fala: melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Hebreus 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus chamou a igreja que prioriza a paz, viver a paz. Os que optam por caminhar no mundo pagam caro para não sair de uma briga, como fala o dito popular. Mas nós, por amor a Jesus, por reconhecermos da onde Ele nos tirara, optamos por nos posicionar como instrumentos para a glória e louvor do Seu nome. O mundo que se encontra em trevas, o mundo que se encontra na escuridão, almeja por uma luz que os leva por um caminho aceitável. Essa luz é Jesus, que resplandece sobre a minha e sobre a sua vida. Como essa luz poderá resplandecer? Se eu arrumo contenda com o vizinho, eu arrumo contenda com um colega de trabalho, eu arrumo contenda com um parente, eu arrumo contenda com os irmãos da igreja, e se brincar ainda arruma contenda com o próprio Jesus. Pois afinal de contas, aquilo que eu almejava não aconteceu. E por isso, Jesus, estou bravinho com o Senhor. Mal sabendo nós que o não de Deus, dependendo das situações, é a melhor bênção que poderíamos termos recebido na nossa vida. Oh Jesus, só misericórdia. Almejamos, o irmão Joel almejou comprar um veículo, aquele veículo de 100 mil reais. Calma aí, varão, cuidado, peraí. Parcelado em 90 vezes, sem juros e sem entrada. Mas como o irmão vai comprar o que nem garagem tem, mas ele quer? Procura-se a instituição financeira para fazer tal negócio e não dá certo. Ele nem pensou que no final do financiamento ele vai ter que pagar 3 carros, com as taxas de juros altíssimas. Recebeu um não de Deus para esse propósito, mas ele queria, ficou bravinho com Deus. Mas foi a maior bênção que ele poderia ter recebido. Poderíamos darmos aqui inúmeros exemplos, sim. Mas uma coisa que nós temos que nos conscientizarmos, que o melhor para com as nossas vidas está no controle das mãos do Senhor.
Somos uma igreja alinhada com os céus. E por isso Ele nos dera autoridade para fazer tremer a terra. Para fazer tremer a terra em prol da salvação. Fazer tremer a terra em prol da cura. Os irmãos abram as suas Bíblias lá em Atos. Glorificado seja o nome de Jesus Cristo. Esses dois irmãos representam, é a representação de uma igreja alinhada com os céus. O contexto da passagem aponta para os dois servos do Senhor, Paulo e Silas, aonde se achegando em uma determinada região para pregar o evangelho, foram abordados por uma moça que carregava consigo um espírito de adivinhação. E esse espírito de adivinhação promovera muitas riquezas para os seus senhores. O apóstolo Paulo, ali incomodado com aquele espírito, se dirigiu a ela e o repreendeu. Aquele espírito foi embora, deixou de influenciar aquela moça. Ora, os seus senhores ficaram pé da vida, pois deixaram de lucrar com os seus ganhos. Procuraram então as autoridades. Olha, esses judeus vieram para promover contenda entre nós, ensinando coisas que são ilícitas, nos ensinar. Porque somos romanos. Então aquelas autoridades tomaram Paulo e Silas, os despiram, tiraram as suas vestes, os chicotearam, os maltrataram e os lançaram na prisão. O texto fala que em meio àquela provação, em meio àquela dificuldade, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo o que é você estar instalado em uma prisão que não tem um sofazinho confortável para se sentar, que não tem uma cama quente para poder descansar, com as costas dilaceradas por terem sido maltratados, chicoteados. Uma prisão fria, úmida. Mas o que chama a atenção, segundo o texto, é que eles não se entregaram para a tristeza, para a depressão, para a angústia, para a aflição, para a contenda. Ao contrário, começaram a adorar a Deus. E o interessante é que o texto fala que os outros prisioneiros começaram a ouvir eles louvando. Uma igreja alinhada com o céu é capaz de mover a terra. O texto fala que eles ali, enquanto cantavam, se sucedeu um terremoto. E o que é um terremoto, irmãos? É a terra se movendo. As cadeias caíram. E a eles, aonde alguns instantes estavam condenados ali na prisão, se viram livres daquela aflição. O interessante é que o carcereiro, angustiado por não encontrar os servos de Deus ali preso, quis pegar uma faca, uma espada para se matar, porque fazia parte da lei romana, que se algum prisioneiro fugisse, o carcereiro tinha que tirar a própria vida. Então, quando ele ia fazer, se levantou os dois. Opa, não, nós estamos aqui. E todo trêmulo, aquele homem se dirigiu aos irmãos e fez a seguinte pergunta:
O que é necessário para que eu possa ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa. O texto conclui dizendo que aquele carcereiro levara as boas novas para os seus familiares. Se deram ao batismo e toda a sua casa ela foi transformada. Por que eu falo que esses nossos irmãos Paulo e Silas representam uma igreja que optou por caminhar alinhada com o céu e capaz de mover a terra? Porque independente da circunstância que hei de vivermos, independente das lutas que hei de enfrentarmos, as perseguições, enfim, a certeza da vida eterna nunca permitirá que os nossos corações sejam inundados com tristeza e com decepção. Apesar do que esteja acontecendo, a gratidão por aquilo que Jesus fez por mim na cruz nunca será capaz de me fazer desistir. Uma igreja que optou por ser compromissada com Deus, em glorificá-lo através do seu testemunho de vida, através da pregação do Evangelho, cada vez mais almas sendo salvas por Senhor Jesus Cristo. Inclusive a Bíblia fala que nesse momento o céu faz festa. Precisamos sermos os promotores da alegria do céu, ganhando cada vez mais almas para a glória do Senhor. O interessante é que aquele que se constituía afastado de Deus, se achegou-se a Deus, porque vira o testemunho que aqueles irmãos, como uma igreja alinhada com o céu, vieram dar diante dos seus olhos. E para finalizar, meus irmãos, tomemos cuidado por não optarmos por novamente instituirmos um novo véu que venha nos fazer distanciar novamente da presença do Senhor. E quando nós instituímos novamente esse véu, quando nós cedemos às tentações do pecado, passando a achar que a mentira, que a inveja, que a ganância, que a imoralidade sexual, que a contenda, além de várias outras coisas, passe de forma natural a fazer parte das nossas vidas. Não permitam que esse véu seja restituído sobre a sua vida. Opte como uma igreja alinhada com o céu, em permanecer firme e fiel na presença do seu Criador. Amém? Que Deus abençoe. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Meus pastores, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.